É verdade que o coronavírus afetou as economias mundiais e do Brasil não é diferente. Então, é verdade que o crescimento do Brasil será comprometido e se tivermos sorte aí teremos um PIB semelhante ao de 2019. E isso não tem muito que a equipe do Paulo Guedes, o presidente Bolsonaro, a fazer para mudar esse cenário, porque ele não depende da gente. Não depende, né? Isso daí vem de fora e temos que contentar. É uma crise da qual vamos passar, não tem como evitar. Já, já aconteceu, está aí aquele problema, ou seja, nem tudo nós temos controle na vida. Então, tem coisas que acontecem e nós não temos controle. No governo não é diferente. Tem coisas que acontecem que o governo não tem controle. Apareceu o coronavírus, afetou mercados no mundo inteiro e nós. Vamos fazer o quê? Nada. Quer dizer, nada não, né? Nós vamos tentar amenizar o problema, nós vamos tentar reduzir, etc, etc. Mas não é possível ali passarmos ilesos sobre esse problema, porque ele é mundial, né? Agora, eu tenho considerações a fazer aqui, né? E é bom a gente lembrar do passado para ver como que fica aí a moral dessas pessoas aí. Eu lembro que em 2008, que explodiu lá nos Estados Unidos, a crise da bolha imobiliária, etc e tal, que afetou não tanto quanto o coronavírus, que não foi tão mundial assim, né? Mas afetou diretamente o Brasil. E nós tivemos ali uma pequena recessão, né? O país vinha de um crescimento razoável, né? E teve ali uma pequena recessão com essa crise de 2008, né? E as pessoas agora que estão defendendo, o coronavírus é que é o culpado, etc e tal, e é mesmo, dizendo, a culpa é toda do governo, é incompetência, não sei o que, etc e tal. Então eu tenho que perguntar onde é que fica aí a moral dessas pessoas, né? Eu queria perguntar coisa pior, tá? Mas eu sou educado e não vou falar não. Mas como fica a moral dessa pessoa que dizia isso? Hã? Se hoje não temos controle da crise que vem de fora, por que teríamos lá? Então essa é uma pergunta básica que a gente tem que fazer. E a outra pergunta é: o pouco, o pouco que nós podemos fazer, nós estamos fazendo bem feito? Nós, eu digo em forma de governo, porque o governo Brasil, nós fazemos parte do governo. É um governo democrático, foi eleito pelo voto direto, e como que a gente não vai mexer, né? Faz parte. É o nosso presidente. Nosso presidente, o nosso ministro da economia estão fazendo as coisas corretas do jeito que deveriam ser feitas? Então vou dizer para vocês, eu acho que não. Por exemplo, essa história de levar o humorista para a porta do Palácio da Alvorada, né? Lá para achincalhar jornalista. Vocês acham que isso é a maneira correta? Isso está certo? É assim que se faz? Sejam sinceros. Vocês, se fosse investidor, estivesse lá fora. Estou falando investidor mesmo, de fato, não é no caso de especuladores de bolsa, não. Estou falando investidor, você tem um dinheiro tal, eu pretendo abrir uma filial de uma fábrica de automóveis. E você vê essa pantomima no palácio lá da Alvorada, com um humorista, etc e tal, ataque à imprensa. O que você ia pensar? Você iria mesmo? Não, é o melhor lugar, não se preocupe com isso. O que o presidente fala não significa nada. Bom, se o que o presidente fala não significa nada, então a fala do presidente não serve para nada. É isso? Porque se o que ele fala de errado não devemos colocar na balança, o que ele fala de certo, então, não podemos acreditar também. Né? Para mim é simples assim, ué. Ou não é? Nós temos, que eu saiba, nós temos um presidente.
Aí ele diz que nós não temos senso de humor, etc e tal. Não, temos um presidente. Agora não temos um humorista. Ali é um presidente. Então não há problema um humorista vestir de presidente, fazer humor, fazer o pessoal. Esse é o trabalho dele. O contrário é que não pode. O presidente não pode se transvestir de humorista e sair querendo contar piada, sair fazendo piada de PIB, que se foi baixo ou não, etc e tal. Isso é que está errado, é isso que eu critico. É simples assim. Não, mas o pessoal não aceita. O pessoal não concorda. Não pode fazer crítica, né? Eu não sei porque que crítica é proibido em democracias, né? Se vocês pesquisarem aí na história aí, tinha um jornal, nossa, que falava tão mal do imperador, o Dom Pedro II, né? Chamava o Mequetrefe. Então você hoje encontra no Google aí, né? O pessoal digitalizou, etc e tal. E retratava o Dom Pedro, tal, tal. Dom Pedro ele nunca atentou contra esse jornal ou contra qualquer tipo de imprensa. Bom, alguém pode dizer, outros tempos, a imprensa tinha menos influência. Pode até ser. Mas eu penso nisso como respeito à liberdade de expressão, respeito à democracia. Lembrando que a gente estava vivendo num império, era uma monarquia. Então ele tinha ali mais poder que o presidente. Não era um rei absolutista, evidentemente, mas tinha mais poder que o presidente da República tem hoje. E nós, né, as pessoas daquela época não tinham o conceito de liberdade de expressão, de democracia, como temos hoje, e nem a Constituição dava essa garantia. E o Dom Pedro respeitava. O presidente agora parece que não acha dessa maneira. Então o presidente agora ele sente mais a vontade para atacar a imprensa do que o próprio imperador que nós temos. Então é isso que eu critico. A equipe econômica, tecnicamente ali dentro do que está fazendo, pelo pouco que eu sei de economia, estão fazendo a forma correta. Estão trabalhando direito. Isso não resolve a questão, porque temos o problema do coronavírus, é verdade. Agora, as ações externas, as declarações estão destrambelhadas, estão ruins e está fazendo um mal enorme. Um mal enorme. Então, isso era preciso mudar e com certeza iria ajudar, né, essas declarações. É melhor ficar calado se não tiver muita coisa que fazer. É melhor nada dizer do que fazer piadinhas aí e depois reclamar das próprias piadas que fez. Tá? As pessoas não entendem isso. Está mais do que na hora de entendermos essa questão, certo? Passou da hora. Então, não é assim que as coisas funcionam, não. O presidente ele tem que ter noção da importância do cargo dele e assumir o cargo dele com seriedade. O presidente não pode ter humor, o presidente não pode ter um senso de humor, etc e tal. Pode, desde que não seja de forma institucional. Ele pode, o presidente pode, inclusive, ter vida particular. Que o pessoal, por exemplo, vai fazer um churrasco no final de semana, né? E ali ele convida os amigos dele. E ali no churrasco ele faz piada com o que ele quiser, né? Ele não está, ali sim ele está falando de forma particular. Na porta do Palácio do Alvorada, para jornalistas, ele está falando de forma institucional. Então ele tem que ter decoro e ele tem que ter a seriedade que o cargo exige, ok? Essa é a minha opinião. Qual é a de vocês? Não sei. Deixa aí nos comentários. Forte abraço a todos, até o próximo vídeo. Peço aí para você se inscrever no canal, ativar as notificações e dê aquele like no vídeo. Forte abraço a todos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.